Canto desde pequena, assim. Eu venho de família de músico e tal, então sempre gostei de cantar, sempre tive no meio ali, na coxia, vendo as pessoas, assim. Meu pai é músico, do Premeditando Breck, então cresci ali na vanguarda paulistana, vendo eles pirarem muito, assim. Então a música sempre teve essa conotação de liberdade e de brincadeira, assim, para mim. Sempre foi muito divertido, né? Ver eles tomando banho no palco, entrar sorvete no meio, e sempre era, ao mesmo tempo, tinha uma coisa muito séria, assim, onde eu era muito acolhida, assim, pela própria música, assim. A música sempre foi um lugar onde eu me senti totalmente acolhida, e com liberdade, assim, sempre me deu asas, né? Então eu sabia que, assim, nem nunca pensei assim, é com música que eu quero viver, ou quando chegou essa hora da decisão, como era muito natural, eu resolvi fazer uns estágios, assim, até fiz um estágio na DEMI9 de cinema, e fui fazer várias coisas, assim, e vi que eu não tinha jeito, assim, até o cara, assim, eu fui, era até o Maurício na época que coordenava lá o pessoal da DM9, e ele veio, assim, tipo, veio quase que me despedir, assim, tipo, olha, eu acho melhor você ir fazer música mesmo, tal. E realmente era o que eu queria, e chegou na hora também de fazer uma faculdade, né? Então eu fui viajar para Berkeley, fiquei um ano lá, um mês, para ver se era isso mesmo que eu queria. E não era, porque era muito focado na música americana e era muito blues, assim. E eu sempre soube que o meu negócio era com música brasileira. Eu ouvia de tudo, assim, mas o que realmente eu gostava e o que eu gostava de cantar, o que saía de mim mais naturalmente, era a música brasileira. Então, enfim, eu fiquei lá meio infeliz, assim, lá na Berkeley, tipo, estudando muito loucamente, assim, mas sempre tinha aula da Mariah Carey, por exemplo. Eu achava muito louco ter uma aula da Mariah Carey, assim. E aí eu falei, pô, eu não, sei lá, não quero virar a Mariah Carey, né? Nem a Billie Holiday, eu quero ser eu, sabe? Quero achar a minha parada. E aí voltei pro Brasil e caí na noite, assim, tipo forró, samba, banda de escola, tal. E fui fazer faculdade de música, que eu também não gostei. Eu achava que era muito teórico, assim, muito, sei lá, também não gostei muito. E aí, para mim, a música funcionou desse jeito, mais livre e na prática mesmo, assim, que é, acho que onde as coisas acontecem para mim, né, assim, é onde agora eu lancei o meu primeiro disco em 2006 e hoje eu vejo que realmente o que me ajudou foi show, assim, fazer música, lidar com o público e estar no palco, e para mim é isso que me alimenta, é isso que... Mas então, daí eu fiz meu primeiro disco em 2006, foi um disco muito, como todos, assim, do coração. Eu nunca penso assim, tipo, eu quero... O conceito desse disco é esse, assim, a coisa vai acontecendo de uma maneira que eu vou achando as músicas pela intuição
pelo coração, assim, eu acho que eu sou uma cantora muito visceral mesmo, assim, do que pega no meu coração, eu vou lá e canto, assim, sem muita regra. E o primeiro disco foi isso, foi um disco muito de músicas, de influências que eu tive meio a vida toda, músicas que eu gostava, músicas da minha geração, porque eu tenho uma preocupação mesmo com isso, eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico assim da música brasileira, onde existem muitos compositores que eu me identifico e muitas cantoras, cantores, instrumentistas assim que eu realmente me identifico e que tem uma linguagem que eu acho bacana, que eu acho parecido com o que eu penso. Então eu tento agregar também essas pessoas, misturá-las assim no meu trabalho, desde o meu primeiro disco. Meu primeiro disco teve isso, esses 2 pontos. O segundo foi totalmente autoral, só justamente com composições novas. Então, os compositores do segundo disco foram pessoas que eu admirava, próximas a mim, que a gente podia ir trocando, assim. Então eu me senti muito compositora também nesse disco, de poder fazer essa troca com os compositores. Pô, vamos falar disso? Será que dá pra gente falar disso? Será que eu posso mudar essa melodia, fazer mais aqui? Então, teve nesse segundo disco a Luísa Maita, o Rômulo Frois, Nuno Ramos, o Nenung, que é um cara muito legal do Sul, que ele é budista, junto com a ex-mulher dele, eles formaram uma dupla que chama The Dharma Lovers, os The Dharma Lovers, e é uma música, eles falam para mim do que me interessa, assim, e muito, assim, que é de descobrir, assim, a loucura do homem, assim, sabe? A loucura, a mente, né? Toda a loucura do homem e como também sair dessa loucura, assim. Eu acho que isso foi uma pauta muito grande do meu segundo disco, principalmente, que chama Peixes, Pássaros, Pessoas. E essa música fala... Gente, eu tô engatando, assim, uma coisa atrás da outra. Fala, peixes são iguais a... peixes, pássaros, pessoas, nos aquários, nas gaiolas, pelas salas e sacadas, afogados no destino de morrer como decoração das casas. Nós vivemos como peixes, com a voz que nós calamos, com essa paz que não achamos. Nós morremos como peixes, com amor que não vivemos, satisfeitos mais ou menos, todas as iscas que mordemos, os anzóis atravessados, nossos gritos abafados. E aí eu dou um grito e tal. Daí, até eu estava subindo aqui agora e estava escrito saber é ver dentro de nós, aqui, né, subindo. E eu acho que essa é a principal arma, assim, a nossa arma, a arma da criatividade, da arte e da música, é cada vez você ir para dentro de você, porque a gente é parecido em tudo. Quando você vai para dentro de você, você também vai para dentro do outro. Todos somos um. E eu tenho essa ideia bem hippie da vida mesmo. E todos os discos passam muito por aí, assim, e a criatividade também, pela meditação, pelo silêncio e pelo amor. Eu acho que o Brasil ainda é muito fraco, assim, nesse sentido de formar música brasileira. E os Estados Unidos realmente têm um método, até é uma coisa que se discute muito, né? Porque não existe um método de canto brasileiro, por exemplo. E aí existem muitos professores que falam, poxa, mas isso deveria existir um método de canto brasileiro. Mas se existe um método de canto brasileiro, pode ter uma aula da Gal Costa, por exemplo, na faculdade. E, de algum jeito, também, assim, eu acho que uma das características brasileiras, assim, não brasileiras, não dá para falar muito isso, mas é de tentar achar o seu próprio canto, assim, sabe? Mas, por exemplo, eu fui estudar numa escola que chama Groove, é uma escola na Oscar Freire.
E é de um cara que chama Leive Miranda, ele é um carioca, e ele veio morar em São Paulo, ele fez 2 discos, olhou para os discos e falou, o que que eu estou fazendo, eu sou uma merda, eu tenho que parar, estudar, se fechou, estudou por 15 anos, assim, trancado, e saiu com o método dele, que para mim foi, assim, incrível, assim, teve... E sim, é um método, só que faz você, enfim, ele te dá ferramentas para você também ir atrás do seu, assim. Depende muito da cabeça também de quem está lá, porque ao mesmo tempo é um pouco contraditório. Ele acha que você não pode sair para cantar enquanto você não estiver 100% pronto e perfeito e tal. E eu acho que não é muito assim também que as coisas acontecem. Mas, assim, tinham coisas incríveis, assim, por exemplo, ele botava um ensaio da Elis, por exemplo. Botava as cantoras, era fita cassete ainda, né? Agora deve estar incrível lá, com o YouTube e tal, bombando. Mas, assim, ele botava a fita cassete, o ensaio da Elis, e todas as cantoras a gente tinha que dançar, que imitar o corpo da Elis. Não era para cantar, a gente, tipo, só... E era louco, porque você entendia o tempo que ela estava na música através do corpo dela. E várias outras coisas, assim, ele tinha um método tipo, do taga-daga-daga, que eram as 4 semicolcheias ali, tipo, e você conseguia daga, tipo, não sei explicar direito, mas, assim, ele conseguiu formatar o método dele, assim, que tinha muito swing, assim, por exemplo, todo dia de manhã eu tinha que tocar a bateria durante meia hora. E eu tinha que tocar uma bateria de samba, ouvindo o Luizão Maia no baixo. Eu não podia perder se eu perdesse se eu não ouvisse uma nota do Luizão Maia, eu voltava para o começo. E, assim, tocar samba na bateria, assim, sabe? Era muito bom, assim, tipo, 7h30 da manhã eu ficava lá tocando samba de manhã, era incrível. Era isso que eu queria, na verdade, entendeu? Eu queria uma coisa mais prática, não ficar lá numa aula dormindo, todo mundo dormindo na aula, assim, não tinha... A professora dava um negócio... Gente, não pode botar isso no YouTube, né? Pelo amor de Deus, os caras vão me matar, Mas, tipo, lá de manhã, assim, ela dava, né, aula de percepção, assim. Aí ela ia dar, sei lá... Ai, desculpa, eu errei, gente. Peraí, eu errei. E aí sempre errava, sabe? Tipo, era muito chato, não dava, assim, pra mim. E aí aula em grupo. Aí bota lá pra fazer aula em grupo. Aí todo mundo... batendo a cabeça, o professor nem realmente não ajudava, assim, e não tinha um método para cantores. Tem muito isso, eu acho que falta uma coisa do canto também no Brasil. Então, assim, todo mundo tinha uma aula, por exemplo, tinha aula de violão, tinha aula de piano, mas o canto a gente tinha que fazer fora da faculdade. Não tinha uma professora de canto na faculdade. E, assim, também as que a gente sabia que podia ser, a gente preferia fazer em outro lugar, entendeu? Então, foi difícil, assim, sempre é particular, né? Mas eu acho que, sim, que as pessoas podem achar seus caminhos. O que eu percebo, assim, convivendo com as pessoas, quem eu gosto de tocar, né? Quem eu gosto de fazer música, as pessoas que convivem comigo, realmente as que eu me interesso são aquelas que foram, sabe, procurar os professores espalhados. Tipo, o cara que toca comigo guitarra, o Guilherme Held, que é um cara muito, muito criativo e que tem muito a onda dele, ele morou 4 anos com o Lani Gordon, que é, tipo, um cara genial da guitarra, né, da Tropicália, tocou com muita gente. E meio que ficou louco, assim, e tá louco mesmo, assim. Mas ele morou 4 anos com o Lani, assim, e eu fiz aula com o Lani também. Não fiz aula de guitarra, fiz aula de canto. Pedi, Lani, queria fazer aula com você, mas não quero guitarra, queria fazer aula de canto. E a aula era assim, ele chegava em casa, a gente fumava, tipo, vários cigarros,
E e era assim, freestyle, cavitinha freestyle. Assim, freestyle é um negócio assim, você vai para um lugar e eu vou para o outro. Falei, beleza. Então, assim, era o contrário, entendeu? Não tinha harmonia, então você vai, a nota tem que estar nessa harmonia. Não, vai para outro canto, se vira, faz grunhido, respira, faz outra coisa, entendeu? Eu acredito nisso, assim. Que acho que é diferente a gente conseguir isso numa formação acadêmica tradicional. Você falou, estava falando do movimento da Elis Regina e Aham. tal. Eu vi muito relação da música com dança, de uma coisa complementar ou que está relacionada ali. Como é que você vê essa questão da música com outras artes, com outras disciplinas? Aham. Uma coisa mais sinestésica, uma coisa mais... Eu acho que... Acho total, assim, que a música tem muito a ver com dança. A música é ritmo, né? Assim, antes de tudo, para mim, assim, tem muito essa questão rítmica, assim. E a dança também é ritmo. Então, eu não sei, o meu estudo vai muito por aí, assim, pelo corpo, pela dança. Eu fico, tipo, eu tento achar, assim, o canto, assim, quando eu estou estudando, o canto na minha cabeça muito pelo meu corpo. Tipo, dançando pela casa, fazendo movimentos com, com o canto, assim. Acho que estão muito ligados. Inclusive agora uma outra coisa que eu fui buscar, assim, que assim não é acadêmico, mas continua sendo, né, informação, e é uma técnica que chama Alexander, que está totalmente ligada ao corpo e à dança, assim. Então é basicamente relaxamento, assim, sabe? Você deixa o seu corpo no eixo e a partir daí a voz vai saindo, assim. Cara, eu gosto muito de dança, assim, eu faço também dança afro e gosto de ficar viajando sozinha na minha casa, assim, dançando o que vier, assim. Fui ver a Pina agora em 3D e eu fiquei, assim, desde então eu danço todo dia sozinha em casa, loucuras, assim. E você acha que assim, a dança ela entra numa coisa mais freestyle ou você acha que você constrói alguma coisa e aquela música, aquilo te lembra e tá sempre daquele jeito, você vai para aquele caminho ou Olha, é sempre freestyle? pra mim é sempre freestyle, assim, porque eu não tenho talvez essa técnica, assim, sabe, de conseguir fazer. Acho que também tem que ter né, outro departamento, assim, você tem que ralar muito, assim, para dançar direito, né? E então, sei lá, eu acho que tem um pouco também de você achar a sua dança, sabe? Igual que eu estava falando, de achar o seu canto, não sei o quê. Mesmo que sua dança seja precária, que você não tenha uma formação né, uma formação de balé clássico ou não sei o quê, mas você tem a sua expressão ali, a expressão do seu corpo, que é o que, na verdade, a música tá te conduzindo, assim. E foi muito legal no, no filme da Pina, que ela fala que você acha mesmo quando você fecha o olho, né? E eu sempre tive isso, assim, de dançar de olho fechado e de cantar de olho fechado, muito, assim, até que as pessoas começaram a falar, pô, não dá pra você cantar de olho fechado, né? Porque, tipo, não é legal você cantar de olho fechado. E hoje eu fico me questionando, assim, pô, não, legal, tudo bem, acho que foi importante as pessoas terem me falado isso e tal, mas é muito bom cantar de olho fechado. Quando eu vi a Pina falando, eu falei, tá vendo? Por que é que não pode cantar de olho fechado, sabe? É isso. Pode sim, eu vou cantar de olho fechado muito, sabe? E vou dançar de olho fechado. E então, eu acho que a dança, para mim, vem muito do olho fechado, louca, fazer o que quiser. Assim. Para mim, a música nunca foi muito fácil, assim, na verdade, sabe? Sempre eu fui atrás da música, sempre foi um lugar que eu gostava e que tal, mas a música nunca foi fácil, assim, né? Tem pessoas que eu conheço, assim, que vêm e que, tipo, por exemplo, a Mayra Andrade, uma amiga nossa que a gente conheceu ela é de Cabo Verde. Ela, cara, ela abre a boca, assim, parece que a menina
é incrível, assim, sabe? Nasce. E eu sempre tive muito que ir atrás da música, ir estudar, ver como é que era. Então, para mim, só fazer música já é um negócio muito árduo que me exige muito, assim. Eu ainda não consegui abrir muito para isso. E cada vez estou querendo fazer isso mais, assim, sabe? De já pegar e pensar antes de lançar um disco, assim. Porque eu sempre... Por exemplo, o meu primeiro disco, cara, eu nem pensei na capa. Chegou no final, eu falei, uau, tem que fazer uma capa, né? Tipo, não peguei e tirei uma foto, assim. Foi horrível. Capa horrível. Péssima. E aí, na segunda, eu já... Uau, sim, existe... Sempre a música veio muito primeiro, assim, para muito a prioridade sempre foi a música. Então é uma coisa que eu estou começando agora, desde o meu segundo disco, a prestar mais atenção em tudo, assim, sabe? Tanto na parte visual, quanto, assim, realmente está tudo linkado com a música e ser a mesma expressão, eu querer dizer a mesma coisa com todas as artes. Sim. Mas eu acho muito foda, tipo, ver a Björk, sabe, fazendo o que ela faz é sempre uma grande inspiração e um grande talento também, que eu acho que você tem que saber muito fazer aquilo, assim. E eu acho que eu ainda estou engatinhando nisso. A Björk é casada com o Márcio Barney, né? Um artista contemporâneo muito forte, que deve influenciar bastante. E a Mari é casada com o músico da banda dela, que é também o diretor musical dela. Como que é o processo criativo, assim, quando vocês vão compor juntos, em casa, sei lá, na hora do café da manhã? É muito, é sempre tudo muito junto e muito intenso, né, assim, porque, na verdade, o Duane, né, meu marido, desde o meu primeiro disco e o produtor também dos meus discos desde do primeiro. Então é um cara que, assim, me conhece muito, minha alma, e acho que isso é muito, muito importante, você ter uma pessoa que te conheça profundamente para te ajudar a expressar o que você quer, né? Porque, assim, a música é louco, né? É uma linguagem que muitas vezes não tem muitas palavras, assim. Então você tem que se expressar artisticamente, assim, com cores, com, sei lá, com referências, assim, não dá muito para pegar, é sempre muito abstrato e você acaba sendo um canal para concretizar uma coisa que não tem forma, assim. Então, é muito bom você ter uma pessoa que sabe muito, né? O Duane toca todos os instrumentos muito bem e sabe traduzir o que eu penso, assim. Então, é bom, às vezes é estressante também. Você, por exemplo, agora ele não toca mais na minha banda, né? Então ele só está produzindo os meus discos, porque acaba que você também vira só aquilo. Mas ontem, por exemplo, a gente ficou no Apple TV, assim, vendo muito som, assim, da Tunísia até, sabe, tipo, Radiohead e aprofunda muito no Tom York, que é um cara que eu amo muito, assim, tipo, é um cara que pra mim, assim, talvez seja o cara que eu sou mais fã, assim, de todas essas bandas, pra mim é o Radiohead e o Tom York, assim, que acho que é um cara muito profundo, um cara que não tem medo de se jogar. A gente viu os vídeos ontem, parecia que ele estava em transe, assim. Pra mim a música é isso, assim, assim, era até louco que a gente viu isso, que todos estavam de olho fechado. Todos, não só ele, todos estavam de olho fechado e assim, a gente são essas conversas assim com o Duane, mais até do que o som, que a gente vai conhecendo assim e também aprofundando e na parte da criatividade, porque a gente ficou pensando isso, cara, todo mundo está de olho fechado no mesmo som, porque se você está na música, se você está no mesmo lugar, você não precisa estar olhando para a pessoa tocando, sabe? Tipo, não precisa disso. Você tem que estar na música. E você tá muito na música de olho fechado, cara. É muito louco. E você fecha o olho e você, sabe? Você sintoniza, assim. Não é à toa também. Oi? Uma outra dimensão, outra conexão. A visão, ela
primeiro que é a coisa mais fácil, né, que a gente tem, assim. Então, quando você fecha o olho, já são outros sentidos, assim, já são... realmente, é uma outra conexão, e a música é uma outra conexão por si só, assim. A música, ela é um outro plano, assim, e você precisa entrar naquilo para você expressar ela da maneira que ela tem que ser expressada. Então, a gente viu isso, todos de olho fechado, sintonizados completamente, assim. Meu último disco, Cavaleiro Selvagem, para mim ele foi o começo do disco que eu tô começando a fazer agora, que é o quarto, assim, que as pessoas falam, você tá louca, você tá saindo, você nem fez o show direito do Cavaleiro, mas para mim ele já começou um outro ali. No começo do Cavaleiro já começou um outro, que talvez vai ser um outro, uma coisa meio que não para, assim. E você fala essa coisa do álbum que não acaba, que tem um monte de pressão, né? Alguém fala pra você parar e você acaba lançando o álbum. O quanto você acha que esse formato, até das pessoas falarem pra você tem que lançar o álbum, lança logo esse álbum, não fica tanto tempo sem lançar, atrapalha o teu processo criativo, que você já falou que é um pouco, não dizer doloroso, mas é complicado. Você tá falando, né? Porque senão não é tão... Olha, cada vez eu vejo que atrapalha mais, assim, e tô vendo isso, assim, não sei se... Eu sempre fico nessa dúvida, se é um pouco da loucura da minha cabeça ou se realmente atrapalha, assim, porque às vezes também é isso, é uma coisa que precisa ser concretizada e precisa ser daquele jeito. Eu acredito muito nisso também, assim, que um álbum, meio que assim, que o negócio já está feito, assim, você só tem que ir ali, sabe, tipo, cortando as coisas e vendo como uma moldura, assim, de madeira, assim, sabe? Parece que, sei lá, um cavalo já está lá e você vai tirando para ver o cavalo que já estava lá, assim. Então, é uma questão isso para mim agora, assim, que eu estou muito pensando sobre isso, assim, o quanto eu posso ficar 5 anos fazendo um disco ou quanto realmente tem uma hora que o disco tem aquele tempo e foi, sabe? Mas poderia ter uma tendência a acabar o álbum? Acho que vai chegar uma hora que... Eu acho que essa tendência... Eu acho, de algum jeito, isso já está mais ou menos acontecendo, né? Eu fiz um álbum super romântico, assim, na verdade. Romântico no sentido de álbum, porque ele tem começo, meio e fim, e uma música é totalmente linkada na outra. E aí, estava fazendo isso, assim, achando que isso ia acontecer, né? Quando saiu o disco, assim, uma zona no YouTube, tipo, uma música com outra, assim, que eu falei, cadê o meu álbum? Tipo... Não tem a história que você está contando? Não tem a história que eu estou contando. Isso criativamente deve ser muito ruim. Horrível. Tipo, horrível. O ato de você dar o forward... Horrível. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado que é receber a informação dos teus fãs, de quem escuta, super rápido. Como é que isso se transforma de volta? Como é que é? Não entendi. Porque hoje você lança as músicas e as pessoas não têm a mesma consciência do tempo e da continuidade de da história, uma coisa linkando a outra. Isso é um formato que vai provavelmente acabar. Mas o output disso é que você também tem informação dessas pessoas super rápido. Como é que essa informação te influencia para você gerar novas... Olha, como influencia? Eu acho que... Assim, é muito... Assim, o feedback das pessoas... Tanto tem gente que entende o álbum, que eu fico muito feliz, assim, que você vê e fala, nossa, ela pegou, então que bom. Outras que vêm muito, assim, da faixa, né? Que eu acho que cada vez que isso está mais acontecendo, assim, você bota, sei lá, 3 faixas na internet, ou bota uma faixa... E é isso também, a música, quem sou eu para falar o que tá bom para aquela pessoa ou não? O importante é que chegue naquela pessoa, toque ela, transforme ela de alguma maneira, de preferência para melhor. E acho que é isso. Então, o feedback que eu vi nesse disco veio muito das faixas, assim, de tipo, essa faixa me tocou profundamente. Cada faixa teve a sua história, mais do que o disco, assim, sabe? Mas de alguma forma elas acabam te transformando também. E você, na hora que você cria e você joga para o mundo, você joga com vontade de transformar o mundo. E a hora que o mundo te devolve isso, de alguma forma ele também te transforma. Sim. Também, assim, eu acho que a relação com o público mais direta, mais do que as opiniões. Eu acho que a relação ali
de um show, por exemplo, é muito transformador, muito, muito. Me transformou muito, assim, numa pessoa muito melhor, muito mais amorosa, paciente, que consegue ver muitos outros lados, assim. Mas a opinião em si das pessoas, do que elas acham daquela faixa, não transforma muito a opinião que eu tinha, assim. Tem músicas que as pessoas acham o máximo, que eu não acho tanto o máximo, assim, sabe? Que eu até gostaria de ter tirado, por exemplo, do disco. Outras que, tipo assim, tem 1000 views no YouTube e é a que eu mais amo. E não importa que as pessoas não gostem daquela música, eu sei que aquela música é a mais legal que eu achei que eu fiz, entendeu? Outro dia eu vi o Erasmo Carlos falando isso num programa, tipo, na Hebe. E aí a Hebe perguntou, e quais... Não, sei lá, alguém perguntou, não foi a Hebe? Qual a música que você mais gosta, Erasmo, sua? Ele falou, as que ninguém gosta, né? Eu falei, nossa, é muito isso, assim, sabe? Normalmente as músicas que acaba que você tem que ficar cantando, sabe? Que sempre, que acaba sendo o hit, que as pessoas gostam, são as que eu menos gosto. Então, meu primeiro clipe foi o Kuruma que fez, o Douglas, ele está aqui comigo, e assim, ele me ajudou muito, inclusive, a concretizar, é igual, assim, eu vou tendo algumas ideias, jogando para as pessoas que trabalham comigo, e elas acabam me ajudando a concretizar em imagem, assim. Eu realmente, nessa hora, tenho pessoas do meu lado que eu confio, que eu admiro, assim. Vem a minha ideia, né, junto, mas tem as pessoas que me ajudam a concretizar. O Palavras Não Falam, que foi o segundo clipe, foi dirigido pelo Leandro Lima. A música, ela fala sobre o ato de compor, na verdade, né? Que eu não escrevo para ninguém. Foi a minha primeira música que eu fiz, assim, sozinha mesmo, porque no Peixes, Pássaros, Pessoas, essa convivência com os compositores me instigou muito a compor. E aí, mas tinha uma pressão também de, tem que compor, tal. Então eu estava no meu quarto, assim, e nasceu essa música falando da própria composição, que é eu não escrevo para ninguém e nem para fazer música, e nem para preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei e me faz ver o que não tem palavras. Por mais que eu tente, são só palavras. E aí o Leandro chegou em casa, assim, com umas referências tal, e com uma referência do deserto do sal, na Bolívia. Falei, poxa, que lindo, né? Não sei o que dele. Não, eu tô pensando a gente ir para lá, pro deserto do sal. Falei, tipo, a gente ir pro deserto do sal. Pegar esse dinheiro que a gente tem para fazer o videoclipe no estúdio, não sei o que, e a gente ir, eu, você e a produtora só, e a gente filmar lá, você e o branco, sem nada, deserto, você e a página branca. Perfeito, vamos nessa. Foi uma puta aventura, 12 horas pelo deserto do Atacama, assim, mas foi tipo uma performance, assim, não tinha nada de... eu acho muito legal o videoclipe também, que não tem muito essa linguagem de videoclipe, sabe? Um videoclipe que tem mais uma linguagem de arte mesmo, assim, de videoarte, da performance, assim, do negócio que acontece naquela hora, assim. O terceiro clipe agora do Solitude é assim também. Um clipe super estranho, assim, que a gente fez numa... Eu queria trazer essa atmosfera desse novo disco, que é meio uma floresta densa, fechada. Eu queria trazer essa atmosfera. E fala de novo, na minha solidão mando eu, na minha solidão quem sou eu. Tem muito isso, assim, nas minhas músicas, né? Eu comigo mesmo e tal. Então, era isso, eu sozinha na floresta. E foi muito louco, porque a música e todo o ambiente me levou de novo, assim, ao começo daquela música, sabe? Que era eu mesmo comigo, assim, como se eu voltasse pro começo da história, assim. Mas não tem nada, não tem, tipo, super produções e cortes, assim, é uma coisa até meio monótona, assim. Pegando que você está falando da Bjork, um pouco da coisa do clipe,
estava aqui pensando, quanto você acha que hoje a música rompeu a barreira do é só um áudio, é só um... Produzir música, fazer música, não é mais só uma peça auditiva, não é só mais um áudio. Quanto isso interfere no teu trabalho? Você falou que antigamente você mal pensava na capa do seu álbum, e agora você está pensando em experiências um pouco mais complexas. O quanto você acha que no mercado da música essa percepção é real ou não é, ou ela existe ou não existe? E quanto deixou de ser só um áudio? Assim, um arquivo MP3 ou um disco que você coloca no virtual? Eu acho que depende muito do artista, né? Mas eu acho que sim, que cada vez é mais junto com a coisa visual mesmo e com algumas ações, assim, junto, sabe? Tanto das redes sociais também, assim, de tudo junto, assim. Mas, eu não sei, como eu te disse, ainda isso é uma coisa que cada vez está brotando mais para mim. Mas eu gosto muito, ontem, por exemplo, a gente vendo todos os vídeos e o quanto é bom também ver, assim, não só ouvir, mas, tipo, ver os caras ali de olho fechados, cantando, sabe? Eu achei incrível ouvir todas as faixas do Radiohead que eu já ouvia muito no meu iPod, ver eles tocando, assim. Eu gosto muito desse formato, assim, eu gosto muito do palco, né? Assim, é onde eu realmente gosto muito da coisa ao vivo, assim, da música rolando ao vivo. Então, isso de você ver as pessoas tocando, que até o formato, né, de DVD, assim, que eu não... Sei lá, eu até estava pensando isso ontem, justamente, porque eu queria fazer um vídeo, era aí, por isso que a gente começou a ver várias coisas. Eu queria fazer um vídeo ao vivo, mas com alguma coisa criativa junto. Aliás, se vocês tiverem alguma ideia. Porque, então, eu estava... Justamente, eu queria agregar com pessoas que a gente começasse a pensar numa parada... criativa ao vivo num estúdio, porque agora eu fiz um estúdio na minha casa, assim, que também, assim, tá mudando minha vida. E dá para fazer tudo que a gente quiser no estúdio. A gente estava falando isso justamente ontem. Pô, a gente tem um estúdio aqui, dá pra gente gravar o que a gente quiser, fazer, tipo, entendeu? Chamar o Felipe Cato com a Ana Canhas, com o Rômulo, com a gente e pronto. Tá passando hoje tá aí a Nel Naim. Ela tá aqui, a gente, enfim, curte muito o som dela. Pô, por que não chama ela aqui? Vamos fazer, vamos gravar. Só que, assim, tem que ter uma galera de vídeo junto. Não adianta, isso que eu tô falando, não adianta sozinho a gente. Tudo bem, pode até pensar, isso que a gente estava pensando, então vamos colocar uma câmera em cada lugar e a câmera pode... Eu falei, gente, vai dar certo isso. Tipo, tem que ter alguém atrás da câmera com um olhar poético daquele momento, sabe? Não adianta só, porque senão fica um monte de coisa do YouTube que também não é nada, entendeu? Você fica vendo um monte de coisa, não é só ter uma puta qualidade, é ser uma coisa de arte, assim. Não é porque, ok, pelos vídeos que eu tenho no YouTube, também só um negócio aí já resolvia. Mas eu queria muito mais do que isso, eu queria um olhar, arte, que a gente fizesse uma coisa profunda e bonita, assim. Então, eu até esqueci a pergunta. Não, na verdade, você já meio que respondeu. O quanto, na verdade, hoje em dia não tem mais, a música já saiu do formato... Eu acho que esse lance do vídeo, assim, e do YouTube é uma coisa que eu estou muito... Não só o vídeo, né? Porque o Bjork, por exemplo, o show dela é uma coisa absurda. Sim. Ano passado um negócio maluco. Eu vi também, é incrível. É uma experiência. Muda um pouco o formato do que eu acho que poderia se falar de música 50 anos atrás. Há 30 anos atrás. Sim, com certeza. Não, e mesmo, por exemplo, assim, em outra dimensão, que ir no cinema e ver a Pina 3D, para mim aquilo foi totalmente revolucionário, sabe? Eu fiquei meio tipo, cara, o que eu tô vendo? Será que é verdade isso? Assim, eu ainda não me conformo muito com essas evoluções tecnológicas. Eu acho que eu sou meio antiga, assim, sabe? Eu fico... Hoje mesmo eu baixei o rádio no iPod, aquela rádio que você ouve rádio do mundo inteiro. Vocês já viram isso? Gente, vocês não acham um absurdo? Eu fico assim, caraca, vocês não acham um absurdo isso? Que eu acho... Estava ouvindo no meu carro a rádio da Tunísia, do Mali.
tipo, ouvindo os africanos ali, vindo pra cá, assim, eu falava, não é possível, sabe? Então, tudo pra mim, como é muito grande, eu ainda, acho que por isso que eu demoro ainda pra processar, assim, que eu fico, caraca, tá mudando, assim, estamos nos Jetsons já e ninguém tá falando nada, sabe? É uma mistura, né? Porque, como eu disse, tem as músicas que são as mais hits, que eu não gosto muito. E aí eu tenho que cantar, cara, porque tipo, se eu não canto, as pessoas pedem, assim. Eu até tento não cantar, mas daí no final as pessoas pedem e eu acabo cantando. Então eu dou uma... É legal que dá pra fazer o show que eu quero, assim, com as músicas que eu mais gosto dos 3 discos e fazer. Só que eu sou muito... Todo show eu mudo o repertório, assim. É meio, as pessoas ficam loucas comigo, tipo, os músicos, mas vamos fazer. Eu falei, não dá, cara, porque cada lugar é um lugar pra mim. E cada dia é um dia, então tem dia que eu tô afim de cantar aquela música, eu vou cantar, assim, sabe? Agora a gente fez no Circo Voador o lançamento do Cavaleiro Selvagem. E o Milton tava na plateia, imagina. Tipo assim, eu não acreditava, assim, eu falava, cara, o Milton tá aqui, o Milton tá aqui. Aí no final... me deu uma louca, eu falei, olha, o Milton tá aqui, eu tenho que fazer uma música, a gente não ensaiou nada, mas a gente vai fazer essa música. E aí virei 1, 2, 3 e vamos, e fizemos uma música que a gente nunca tinha ensaiado, mas o Milton tava lá, entendeu? Então cada dia é um dia e cada show é um show. Bom, acho que é isso, porque todo mundo deve já estar aí desesperado com os e-mails e tal. Queria que você concluísse e aí a gente... quem quiser ficar mais e bater papo, é ótimo. Quem tiver que ir, estamos liberados. Olha, eu adorei. Não, achei muito bom mesmo, porque é uma coisa que... até estava conversando isso ontem com o Duane, do quanto faz falta a gente realmente conversar e botar, né, às vezes viajar mesmo, assim, sabe? Botar a criatividade para funcionar e mesmo que aquilo não se concretize, né? Porque ontem, com essa história das câmeras, que eu não falei das câmeras, mas as câmeras eram o seguinte, as câmeras que a gente estava pensando na nossa cabeça, tipo assim, e daí a câmera então pode ter tipo um modo shuffle, que pode ter um sensor, por exemplo, mexe o colar e a pessoa vai pro colar, assim, coisas que nunca vão se realizar, mas que a gente precisava colocar para fora, sabe? Então, eu acho muito importante ter esses momentos de viagem para depois a gente soltar a imaginação e concretizar, né? Não só também ficar viajando, mas realizar, assim, concretizar e fazer o que a gente acredita com amor. Obrigada. Tua rotina, mas que você falar com alguém que é uma inspiração incrível e você consegue trocar alguma coisa. Então, eu achei bem legal. Tô ansiosa pro próximo.